projeto Conexão dos Pontos de Cultura Pernambuco foi uma grande oportunidade de nos redescobrirmos aqui no estado, podermos visualizar nossas potencialidades e conseguir colocar ela em movimento através de uma rede que se desenvolve a partir das suas identidades. São mais de 10 pontos de cultura que se organizam em suas bases comunitárias e que nas 4 macro-regiões de Pernambuco conseguem desenvolver as suas ações ao longo do ano, mostrando como é pujante a nossa cultura e a nossa produção artística. Fico muito feliz de poder ter produzido e compartilhado todos esses momentos com esses pontos de cultura, porque desde 2005 nós desenvolvemos essas ações e hoje elas refletem como é possível se organizar em novos formatos, construindo novas conexões e novas redes, possibilitando com que você também troque saberes e experiências com as mais diversas redes culturais aqui do nosso estado de Pernambuco. Portanto, esse projeto ele desenvolveu 9 oficinas durante 7 meses, nessa ideia de levar identidades e ações culturais das suas bases comunitárias para outros locais, propiciando também esse diálogo entre o sertão e o litoral, entre a mata e diversas outras regiões aqui do nosso estado. Então isso é um negócio muito diferente, muito importante, que eu acho que essa rede hoje consegue deixar aqui de legado para o nosso estado. Além disso, essas oficinas puderam propiciar aí o envolvimento de muitos jovens que, consequentemente, vão ter desdobramentos na sua agenda cotidiana, Seja pelo aprendizado que teve com coco, com maracatu, com tecnologias livres e sociais, com cinema de animação, com patrimônio, com mamulengo, ou seja, tudo que a nossa diversidade hoje potencializa e faz com que a gente consiga cada vez mais ter a nossa cultura enraizada e que também se permanece viva e em constante desenvolvimento. A gente teve a nossa oficina de coco, a gente deixou o grupo Coco de Lampião, pra gente, foi maravilhoso esse processo da gente dar essa oficina, ministrar essa oficina e resultar num grupo de coco, porque antes eles dançavam, mas não tinha percussão, era uma música mecânica, e eles passaram a fazer esse grupo, mas não é só de percussão, é de canto, é de dança, incorporar essa brincadeira do coco, fazer suas sambadas, já estão ocupando lá um museu para fazer as sambadas, e é isso, replicar. E a gente recebeu a de Mamulengo, foi maravilhoso. Aconteceu uma coisa assim incrível, Os estudantes da 3ª e da 4ª série, eles vieram para o Ponto de Cultura Coco de Umbigada aprender a fazer boneco. Eles tinham um conhecimento que boneco se compra pronto. É a geração novinha que vai no shopping e encontra tudo pronto. E a gente desconstruiu isso. A gente fez com que ele entendesse de que esses brinquedos eles são construídos por mão de artesãos. E eles passaram a ser os artesãos. Eles entenderam o processo de raspar a madeira do mulungu, de dar a forma ao pescoço, a cabeça, ao corpo. E eles curtindo. E o brilho na luz daqueles meninos que começavam a entender que o brinquedo se constrói, não tem preço. Então, foi muito bom, Glória de Goitavinha, a Olinda, ministrar essa oficina. Eu mesma fiquei encantada. E coco se replica, o coco vem de uma matriz, vem do terreiro, nasce numa família, mas ele se prolifera, ele se materializa na rua, ele se materializa nas praças. E a gente foi até Serra Talhada, ministrou essa oficina e resultou no Coco de Lampião. A cultura é viva e ela tem que ser respeitada e nós temos que ser protagonistas desse processo. Axé. Essa comunicação ela é medíocre. Não tem nenhuma música, não tem nenhuma rádio em Pernambuco, fora as comunitárias onde a gente atua, que toca xoxado, que toca coco, que toca afoxé, que toca maracatu, de baque-solta, de baque-virado. E nossos brinquedos são seculares, como é que essa menina não toca? Então, bicho, é uma coisa muito bonitinha e a gente vai estar toda hora do pau comer. Trabalho do projeto da Conexão dos Pontos de Pernambuco, onde a gente teve uma importante participação no caso do Ponto de Cultura Cabras de Lampião, que a gente saiu aqui de Serra Talhada e foi lá para a cidade do Cabo para fazer uma intervenção com o Ponto de Cultura dos Bacamarteiros. Foi um momento muito forte, muito intenso, onde a gente pôde sentir a energia daquelas pessoas que
via e sentia o cangaço, mas nunca tinha participado, nunca tinham interagido diretamente com o nosso ponto de cultura, da forma como a gente levou para lá esse trabalho. Então, ministramos uma oficina, fizemos uma exibição de filmes, fizemos uma palestra sobre o tema, sobre o cangaço, sobre Lampião. Então, foi um momento mágico e que ficou marcado dentro desse projeto, a nossa participação na Cidade do Cabo. Assim como foi também muito importante as oficinas, porque nós recebemos aqui a oficina de bacamarteiros, outro momento maravilhoso, onde a gente pôde juntar bacamarteiros de toda a região do sertão de Pernambuco, que vieram para cá, e aqui eles tiveram palestras, debates, oficinas, salva de tiros, né, que é o forte deles, e a gente teve mais de 100 bacamarteiros nesse seminário que aconteceu em Serra Talhada, nesse intercâmbio que foi feito graças ao projeto da Conexão. Então foi um momento muito significativo, pudemos convidar a comunidade para poder ter acesso também a esses trabalhos, os jovens, os estudantes, os alunos do nosso ponto de cultura, e aí foi um momento que realmente marcou uma presença forte dentro do projeto da Conexão na vinda desse pessoal para Serra Talhada. E a gente teve também a oficina do Ponto de Cultura Coco de Umbigada, da cidade de Olinda, que foi excelente, uma participação muito efetiva de muitos jovens que queriam aprender não só a dança do coco, mas também a percussão, que era uma coisa que eles não conheciam. Eram atraídos pelo som, achavam bonito o toque, mas eles nunca tinham tido acesso a manusear o instrumento, a entender como era a pancada do coco. Então foi muito importante a gente ter recebido essa oficina, porque marcou para eles, para esses alunos, esse momento. Então, o maior reconhecimento que a gente tem desse momento é que dessa oficina surgiu inclusive um grupo que foi criado através da oficina ministrada pelo Ponto de Cultura Coco de Umbigada. E hoje nós já temos aqui em Serra Talhada o grupo Coco Lampião, que é fruto dessa oficina. O pessoal dança, canta e toca. Então a gente só tem que dizer que foi realmente muito importante, porque foi um projeto que deixou frutos e que esses frutos estão realmente em ação, dando continuidade ao que foi plantado pelo projeto da Conexão dos Pontos de Pernambuco. Estamos aí junto na Conexão, viemos felizar, né, essa importância desse seminário, da Conexão, que foi um processo, né, onde a gente terminou a primeira etapa, que fomos as nossas oficinas, a troca de saberes entre mestres, né, a gente que foi para Olinda no ponto de Beck, né, e recebemos o Maracatu Estrela de Ouro em Largoitá. Então eu acho que essa importância dessa transmissão de ponto para ponto, essa vocação de que damos o primeiro passo na interação de ponto para ponto, ficou bem claro que podemos interagir de mais forma, não esperarmos só por editais, mas sim a gente mesmo começar um debate hoje aqui de construção sobre como a gente chegar, rodar mais essa conexão, fazer mais ela ser produtiva, né? Porque a gente trabalhamos com vários pontos e esses pontos têm muita parte da cultura de cada um e da parte de artesanato da cultura de cada um. Acho que a gente precisa fortalecer esse sistema. Vai
esse edital ele veio para ainda consolidar ainda mais esse trabalho que a gente tem somado esforços, que une 10 pontos de cultura. E foi uma experiência massa, porque um ponto sempre estava visitando outro ponto. Nós recebemos a oficina de cinema de animação que aconteceu em Vicência, e aí foram beneficiados alunos da rede pública municipal. E foi também uma experiência muito gratificante, porque foi a primeira vez que esse meninado, esse alunado teve contato com formação em audiovisual, né? Ele já, claro, tem assistido filmes e assistem, mas trabalhar formação com audiovisual foi a primeira vez, então foi muito gratificante. Chegamos aqui com a perspectiva de ter alguma coisa boa e me surpreendi que foi melhor do que eu esperava. Os assuntos colocados em pauta, os trabalhos aqui executados e realizados, as palestras aqui feitas, o conteúdo do que aconteceu aqui, me trouxe muita expectativa. Trouxe também alguns integrantes do ponto de cultura, para que possam comigo somar experiência e levarmos daqui, lá para a comunidade, resultados de positividade. A partir desse momento, com certeza, a nossa perspectiva para levar para a comunidade nossa, para o ponto de cultura, são coisas que vão ser surpresa para todos lá. Então, o papel nosso, enquanto representante dos pontos de cultura, enquanto integrante da conexão, apropriar a nossa comunidade dos deveres a ser cumpridos pelo ponto de cultura. Qual o seu papel, na verdade? O que é que deve ser feito? Qual a integração com a sua comunidade? Abraçar toda a comunidade. Então, eu tenho, daqui por diante, perspectiva de boas coisas. Não tenho dúvida que aqui cheguei de uma forma, estou saindo bem melhor, e com a certeza de levar para o meu povo algo positivo. Gostaria de falar das oficinas que foi feita pela Conexão para os pontos de culturas que estão participando da Conexão. Foi muito boa a experiência, a troca de experiência. Nós recebemos o ponto de cultura Tirateima, de Caruaru, com uma oficina de bois, que nós levamos para a escola Anísia em Aliança. Foi um trabalho muito importante, foi bom, muito bom, porque a escola agora tem um boi e aí foi otimizar o trabalho com esse boi. Os alunos fizeram uma boa apresentação e agora estão muito animados com o boi. Então foi um trabalho de soma, foi muito importante. E nós do Maracatu Estrela de Ouro demos uma oficina na cidade de Glória do Goitá, lá numa escola para o pessoal do Mamulengo, né? Foi uma interação muito boa, a oficina repercutiu bem, até que a prefeita, apesar de ter maracatu lá, ela achou muito importante a presença do Estrela de Ouro lá. Então o trabalho da Conexão é um trabalho importante, que vem avançando a cada ano e que nos dá uma possibilidade a mais de trabalhar nos projetos. Salve, salve Conexão! Foi um prazer aí fazer parte desse projeto. A gente teve a oportunidade de fazer a oficina de produção audiovisual lá em Caruaru com o pessoal do Boi Tirateima. Foi fantástico, né? Uma receptividade maravilhosa lá do pessoal. A gente teve essa oportunidade de trocar ideias e passar um pouco da nossa experiência, da nossa tecnologia social, das produtoras culturais colaborativas. E a gente também teve a participação aí, fazendo a cobertura do seminário da Conexão, que aconteceu aqui em Serra Talhada.
e foi maravilhoso, né? Assim, deu para a gente discutir bastante e conseguir se articular e pensar as possibilidades que a rede tem de articulação e trabalho paralelos em rede. São focos diferentes de atuação, mas que podem ser trabalhados de forma complementares e ter algumas ações ao longo do ano que sejam continuadas, né? E que possibilitem justamente esse fortalecimento, né, dessa conexão e com isso ter capacitações, apresentações culturais, tudo isso fortalece essa rede e que tenha uma vida longa a rede da conexão dos pontos de cultura Pernambuco. Salve, salve, galera. Eu acho que aqui em Pernambuco vocês têm uma oportunidade, assim, uma circunstância, uma conjunção de acontecimentos muito particular e muito importante e privilegiado, eu diria, mesmo no momento de dificuldade, com relação ao conjunto do país. Então, isso também, acho que aumenta ou dá a vocês também uma responsabilidade com o país, com o momento que a gente está atravessando. Porque eu queria chamar a atenção o seguinte, nós sabemos disso, mas já que é importante a gente falar isso, eu estou colocando coisa aqui que a gente possa depois, na nossa conversa, na nossa reflexão, a gente poder debater melhor. Nós estamos vivendo um momento mais grave da nossa história, pelo menos assim. Eu acho que quem não viveu a ditadura militar, quem não viveu 64, 68, está vivendo o momento mais difícil da história do país. E aí são várias gerações. Acho que pega desde aí da geração aqui do Célio, do Aldomar, tal, até a minha, que é intermediária, até do companheiro do Cuca aqui. Tá? É o momento mais difícil da nossa história, da nossa vida. Mas eu queria chamar a atenção aqui, para a gente já ir conduzindo aqui, a gente não volta do que a gente já avançou. Isso também que eu queria chamar a atenção. Nós chegamos até aqui. Nós estamos aqui hoje, nós estamos nos encontrando, quer dizer, essa trajetória ninguém tira de nós, a vida da gente não zera, não, a gente não vai voltar a ser o que a gente era em 2003, a gente não vai voltar a ser o que a gente era em 65, a gente é o que a gente é hoje, e o que a gente é hoje é diferente e mais organizado, então a nossa capacidade de resistir, de enfrentar também é maior, também aumentou. E a gente precisa entender o papel da cultura nesse processo, a gente precisa entender o nosso lugar, que esse processo aqui da Conexão PE é muito interessante, por quê? Porque é uma rede de pontos de cultura que se constrói por afinidade, por identidade, mesmo nas diferenças. Ela não porque a rede de pontos de cultura, o Estado faz um convênio comigo, pega um recurso, faz um edital, não sei o quê, é uma rede, não necessariamente é uma rede. Né? Quer dizer, ela é ali um conjunto de organizações que foi apoiado, que foi coisa, mas a rede ela se constrói quando você constrói ação em conjunto, quando você faz formação, quando você faz ações, quando você articula e tal. E esse é o processo que permitiu acontecer isso, que mesmo o programa, os pontos de cultura em Pernambuco, em vários estados do Brasil, tendo dificuldades institucionais, conseguiu pegar e fazer. Desde 1972, eu começo com a minha profissão de cinema de animação. Eu vi 6 filmes, 18 videoclipes de animação, todos de ponto de costura. Mais de 200 oficinas, todo o Brasil, principalmente no Nordeste e Norte. E Portugal, outro país, certo? E tudo isso, desde que eu, em 82, foi juntando. Agora foi 65 anos, muito trabalho, muitos alunos que foram formando na ponto de cultura de animação, muitos alunos que têm empresa de animação, tem muito no Porto Digital, tem muitos, certo? Agora tudo foi resultado com o meu trabalho, para todo esforço e meu material está junto, salvo. Aqui está mais ou menos 50%, porque não dá, não tem muita coisa que dá guardado, mas pode ser que eu, uma primeira dá ou outra terreno, certo? Mas está tudo guardado.
Isso é que é bom. Foi também trabalhar, fazer outro filme, certo? Fazer oficina. Agora não é oficina longe, não. Só que essa conexão partiu do primeiro ponto de cultura. Eu acho que a conexão de Pernambuco é a única conexão que vale a pena, que fortifica-se. E agora foi um grande encontro, final com banda, filme, reunião. Foi um grande encontro. Ter participado da conexão dos pontos de cultura aqui em Pernambuco foi uma grande satisfação. Eu volto para casa imensamente feliz pelo encontro em Serra Talhada, com a alma do sertão e também a alma de Pernambuco, e por isso mesmo com a alma brasileira, com a disposição de luta de uma geração que vai se fazendo depois de outra e que vai fazendo com que a cultura viva e os pontos de cultura sigam sempre vivos. E para finalizar, foi de uma infinita emoção ter estado aqui em Gravatá com o meu amigo Lula Gonzaga, ao visitar o Museu de Cinema de Animação, creio que o único do Brasil nessa área, que vai expressando toda uma história de vida, né? Mas de uma história de vida que se funde com a vida do povo brasileiro, que se funde com a cultura popular, que se funde com a invenção do Brasil. Isso é o Lula Gonzaga, isso é esse museu que nós estamos aqui dentro dele. Essa é a conexão Pernambuco que vai se espalhando pelo Brasil e que nesses tempos tão sombrios, tão duros, vai dizendo: estamos vivos, estamos fortes, porque nós temos a cultura popular e resistiremos, e mais que resistiremos, construiremos, sem dúvida, um Brasil que ainda vai brotar como nunca se viu. Os pontos de cultura também estão evoluindo nesse sentido de construírem espaços de memória e preservação, espaço também de desenvolvimento de novas tecnologias, como é o caso do Coco de Ubigada, da produtora colaborativa, como também são os nossos pontos de cultura que trabalham de fato com a cultura popular mais enraizada, com o maracatu, com o Coco de Ubigada, né, com o chachado, né, com diversas matrizes que a gente tem hoje, com a Associação de Bacamarteiros, os bois que fizeram parte, né, de todo o processo. Então todas essas ações, elas só fazem fortalecer e fazer com que a gente acredite que é possível continuar nessa trajetória de consolidar cada vez mais nosso trabalho de base comunitária e, a partir disso, conseguir construir novas tecnologias sociais e colaborativas para que a gente possa compartilhá-las e também mudar a realidade desses locais aqui do estado de Pernambuco, né? Esperamos que essa iniciativa tenha continuidade com outros investimentos, com outros projetos, com outros editais, e que ao longo do tempo também vocês acompanhem a nossa página, que vai estar lá também colocando todas as iniciativas e ações que os pontos continuam desenvolvendo e que a gente possa aí ter uma vida longa e uma cultura viva constante aqui no nosso estado. Fico muito feliz também de ter contribuído com esse processo. Queria agradecer a todo mundo que fez parte desse projeto que é inicial. A gente já está visualizando inclusive outras formas e outros diálogos aí. Então acho que isso só vem a acrescentar e a fortalecer, e espero que a gente se encontre novamente em outras estradas aí por Pernambuco e pelo Brasil. Vamos embora.